pregação que eu quero trazer para os irmãos hoje, a gente pode estar encontrando lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Quero trazer uma mensagem, irmãos, sobre um mental reprovável. E o que seria um mental reprovável? Uma mente reprovada. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, né, já tem um tempo atrás, eu fiquei bastante confuso com muitas partes, né, sobre essa passagem, muitos pontos que é falado nessa passagem, mas que conforme eu fui estudando, eu até tinha me esquecido, sendo sincero, eu me esqueci dessa passagem, mas aí eu reli novamente esses dias aí, fez muito mais sentido. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acreditam que tem um ponto na vida do ser humano em que ele deixa de perceber que está errado? Quando o ser humano ele não consegue mais ter esse tato, mas não consegue mais discernir as suas atitudes estão erradas e que ele está seguindo uma vida de destruição? Eu acredito que sim. E é isso que a gente vai falar nesse primeiro capítulo de Romanos. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 1, a partir do verso 28. Diz o seguinte, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam os que assim procedem. Então, irmãos, quando a gente pensa acerca de que a gente pode perder essa noção de que a gente está errado, a exortação ela acaba mudando um pouco, porque o problema agora não é só você pecar, é você perceber que você está pecando, você entender que você está pecando. Isso, você perceber que você está pecando, ainda não é tão difícil assim, porque a gente tem um manual aqui. A Bíblia, ela aponta todos os nossos pecados, aponta todas as áreas que a gente pode errar. Mas a gente tem que estar vendo se a gente está tendo, de fato, essa capacidade de discernir o pecado. E de que também, se o pecado está nos incomodando. A Bíblia fala que o mundo jaz do pecado, então o mundo jaz do mal, né? Então o mal já está implantado no mundo, o pecado já está entranhado na gente, mas ainda assim o pecado precisa nos incomodar. Se o pecado para de nos incomodar, tem alguma coisa de errado conosco. Dando uma pequena contextualizada aqui nesse primeiro capítulo de Romanos 1. A gente vê que Paulo ele vai construindo um pensamento, um raciocínio bastante progressivo, né? Do versículo 19, irmãos, do mesmo capítulo, Romanos 1, a partir do verso 19 ao 21, a gente vê que essas pessoas elas tinham conhecimento de Deus. Diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que Deus poderia mostrar para essas pessoas foi mostrado para eles. Então, essa maldade deles não era por falta de conhecimento, não era por ignorância, porque Deus se mostrou para eles. O que era possível ser mostrado, Deus mostrou para eles. E o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então a gente vê que essas pessoas, elas conheciam a Deus, elas tinham conhecimento de Deus, não glorificaram nem deram graças, seus pensamentos se tornaram fúteis, o coração foi obscurecido e trocaram a verdade pela mentira. Então a gente chega ao ponto, Deus os entregou a uma mente reprovada. Antes da gente entender o que isso quer dizer, vamos entender o que é um mental reprovável, uma mente reprovada. Isso me inculcou tanto, irmãos, que eu procurei até no grego qual foi a palavra que Paulo usou para se referir a isso. E eu vi que a palavra que ele usou foi adokimos. Adokimos, é isso mesmo. Adokimos, essa foi a palavra que Paulo usou. O que é um adokimos? Era usado, irmãos, no Antigo Oriente para falar sobre metais que não cumpriam a sua função. Então, um metal que era feito para ser usado numa viga de uma casa, por exemplo, e esse metal cedia porque não era tão forte assim, não conseguiu cumprir a sua função. Ele era chamado de adokimos. Mas não só para os metais, mas para todos. Tudo que não cumpria a função na qual
foi criado era chamado de Aduquimos. Então é algo que foi rejeitado por não servir ao seu próprio propósito. Ou seja, um mental reprovável, irmãos, não é só uma mente fraca, não é só uma mente manipulável, mas também é uma mente de que perdeu a sua capacidade de julgar corretamente. Assim como foi dito, um comentário do irmão, sobre a gente julgar a si próprio na Santa Ceia do Senhor. Isso é muito importante. A gente tem que ter ali a nossa convicção de, poxa, eu preciso muito de Deus. Se eu for tentar seguir pelas minhas próprias pernas, eu não vou conseguir, eu vou cair. E é aí que entra a graça do Senhor. Mas como que se chega a um estado tão deplorável, que é um tão fundo do poço, que é quando você não consegue mais perceber que você está errado? Começa com a gente rejeitando a verdade. Aqui fala que esses homens, eles não se importaram em reter o conhecimento de Deus e não guardar o conhecimento de Deus. Não foi por falta de acesso, como eu falei, pois Deus se manifestou para eles. Então a mensagem diz: ignorar a verdade repetidamente tem consequências, irmãos. Esses homens ignoraram a verdade. Substituição de valores. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade ela está muito nessa substituição de valores. Coisas que antes eram indiscutivelmente corretas, pois estão na Bíblia, conceitos de família, sobre muitos outros assuntos, hoje são pautas que as pessoas discutem com a intenção de mudar. Então, atualmente as pessoas estão trocando a verdade pela mentira, e também esses homens aqui, eles principalmente trocaram o Criador pela criação. Isso também me chama a atenção a um ponto muito importante, é que o ser humano, por mais deturpada e mais enganado que ele esteja, ele não consegue viver sem adorar alguma coisa. O ser humano sempre precisa estar adorando alguma coisa. Até a pessoa que se diz ateu, né, ele ou adora o seu próprio ego, adora a si próprio, se achando muito mais inteligente do que os outros, ou ele adora a própria ciência, achando que a ciência está acima de tudo. Agora a gente chega ao ponto que mais me gerou curiosidade quando eu li essa passagem pela primeira vez. Quando diz: Deus, o próprio Deus, entregou a uma disposição mental reprovável. Irmãos, a gente sabe que Deus é totalmente bom. Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. Por mais que às vezes para a gente pareça que aquilo que Deus está fazendo não é justo e não é bom, Deus não faz o mal. Então, como assim Deus os entregou a uma disposição mental reprovável? Quando diz que Deus os entregou, não é que Deus está forçando ou induzindo essas pessoas ao erro. Deus simplesmente permitiu que eles seguissem o caminho que eles estavam indo. Deus simplesmente olhou e viu que eles estavam querendo, estavam tendo esse desejo de seguir por um caminho de destruição, e Deus permitiu. E o mais interessante, irmãos, é que mesmo essa permissão é um tipo de juízo. Por quê? A consequência do pecado deles não foi culpa de Deus. Não foi Deus que foi lá e mandou eles pecarem. Eles pecaram e o pecado deles trouxe consequências. Então é um tipo de juízo permissivo. Deus permitiu que eles continuassem pecando para eles verem a consequência que aquilo iria trazer futuramente. Então é basicamente Deus permitindo que essas pessoas seguissem o caminho que elas escolheram. E isso acabou trazendo o pior de tudo, que é a perda do discernimento. Né? Uma mente reprovada, irmãos, ela gera principalmente a normalização do erro. Poxa, todo mundo faz. Hoje em dia as pessoas incentivam você a errar. Isso é muito comum quando a gente liga veículos de informação, jornais, televisão, redes sociais. Sempre vai ter alguém te incentivando a errar. Isso é muito comum. A banalização da adoração. Irmãos, no Velho Testamento, principalmente, a gente vê muitos exemplos de pessoas que tiveram consequências enormes nas suas vidas, isso quando não foram mortas, por não saberem dar a devida adoração ao Senhor. A devida adoração ao Senhor é uma coisa muito séria e que a gente deve sempre estar lendo e relendo a Bíblia para ver a forma com que Ele quer que nós o adoremos. Inversão de valores. Outra coisa que está muito comum hoje em dia, inversão de valores. Um conselho que eu escutei, acho que minha vida inteira da minha mãe, desde que eu me entendo por gente, é: filho, não adianta você querer fazer do errado certo, porque com Deus não vai colar. Não adianta você querer inverter e fazer a sua vontade a correta, sendo que o que você tem que fazer é a vontade de Deus. E também, irmãos, as constantes justificativas dos erros. Nós já somos justificados, irmãos. Jesus justificou nossos erros. Jesus morreu por nós na cruz. Mas o que Jesus fala? Vai e não peques mais. Ou seja, não é porque a gente é justificado que a gente vai viver numa vida lasciva, uma vida entregue ao pecado. A pessoa, ela não apenas erra, ela tenta passar a defender o seu erro. Então, basicamente, né, a pessoa está ali perto da boca do leão, né? E aí vai tentar ajudar a pessoa e a pessoa não simplesmente não aceita
a sua ajuda. E isso é um ponto tão importante, irmãos, que a gente não vê apenas em Romanos. Lá em Timóteo também, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então a ideia é bastante semelhante. É alguém que perdeu a sua sensibilidade e alguém que não sente mais o impacto do seu erro. Irmãos, sentir o impacto do erro é algo muito interessante porque o irmão sempre fala nas suas pregações sobre o equilíbrio em diversas situações da nossa vida. E sentir o impacto do erro não é diferente. Satanás, irmão, eu estava conversando com isso recentemente com a minha mãe também. Satanás, ele usa muitas estratégias para fazer a gente pecar. Mas a principal que eu tenho percebido hoje em dia é que Satanás, antes de você pecar, ele tenta fazer com que o seu erro pareça algo mais leve do que realmente é. Poxa, você vai fazer isso, não tem problema, todo mundo faz. Tem gente que te apoia a você fazer isso. E depois que você peca, Satanás tenta te mostrar que você não é merecedor do perdão e da graça de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ciladas que Satanás cria para nós. Satanás vai tentar te mostrar, te induzir e mostrar que o seu erro não é tão grande assim, que não vai trazer consequências. E depois que você pecar, ele vai tentar te afundar em um poço de lama e de culpa para você mesmo se afogar sozinho lá dentro. E agora a gente vê o oposto de uma mente reprovada, de um mental reprovável, que é uma mente renovada, uma mente transformada. E isso a gente vai ver ainda lá em Romanos, irmãos. Vamos voltar lá para Romanos, agora no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, agora no verso 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que para que, perdão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é uma mente totalmente diferente de um mental reprovável, uma mente transformada. Além disso também, irmãos, Mateus fala muito sobre esse mental reprovável. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 13? Mateus capítulo 13, verso 13. Aqui, irmãos, Jesus está basicamente explicando o motivo pelo qual ele fala através de parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, para que porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Aqui, Cristo está mostrando para nós que nós somos seres limitados. Então, se ele viesse falar de forma totalmente espiritual para nós, nós não seríamos capazes de estar entendendo. Mas trazendo isso para outra perspectiva também, meus irmãos, o que não pode acontecer é a gente estar aqui na igreja, a nossa mente ela pode estar ativa, a gente pode estar escutando, pode estar prestando atenção, mas o nosso espiritual está totalmente desligado. Pode acontecer da gente chegar na igreja totalmente vazio? Pode. Pode acontecer da gente chegar na igreja com medo, cansado? Pode, acontece. Mas o que não pode acontecer é a gente sair daqui da mesma forma. A gente sair daqui da mesma forma com que a gente chegou. Talvez a gente pode pensar às vezes, poxa, eu estou com um problemão, cheguei lá, o irmão falou sobre uma coisa totalmente nada a ver com o meu problema, né? O que eu vou conseguir absorver disso? Mas não, se você chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e meditar naquela passagem ou em outra passagem, com certeza Deus vai te trazer uma resposta. Isso, irmãos, não quer dizer que a consequência do nosso pecado não vai ficar. Todos nós somos todos nós temos a graça de Deus. O amor de Deus é incondicional, não tem condição para você ser amado. Deus não te ama porque você é certinho, porque você é bonitinho. Deus te ama porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Agora, a consequência do nosso pecado pode ser que fique. Nós vamos ser perdoados, vamos obter a graça do Senhor, mas algumas vezes a consequência do pecado fica nessa terra. Então, irmãos, a gente já entendeu o que é um mental reprovável, a gente também já entendeu que um mental reprovável, ela não se torna, uma mente não se torna reprovável de uma vez, de uma hora para outra, ela vai sendo formada através de decisões que são repetidas ao longo de muito tempo. Então, isso acontece quando a pessoa ignora pequenos alertas, alertas não só de Deus, mas também alertas de outras pessoas ao seu redor que de fato te amam, pessoas que de fato te amam. O que são pessoas que te amam? Pessoas que te alertam, pessoas que não estão ali a todo momento condizindo com o que você está fazendo, mesmo com o seu erro, pessoas que estão te alertando. Eu, se tivesse escutado metade dos conselhos da minha mãe, eu não teria me enfiado em um monte de enrascada por aí.
começam a justificar as suas atitudes, começam a tentar justificar os seus pecados. E principalmente tentam adaptar a verdade à sua própria vontade. Como, por exemplo, um homem que tenta justificar o seu pecado de adultério, falando: ah, Salomão tinha 700 mulheres, por que eu não posso ter também? Tira a Bíblia totalmente de contexto para tentar suprir as suas necessidades e as suas vontades. E aí, com o tempo, conforme o tempo vai passando, o erro vai parecendo cada vez mais normal para nós, a gente vai começando a cada vez se adaptar mais ao erro, e o certo vai acabar parecendo exagero, vai aparecer caretice, vai parecer que a pessoa que está tentando seguir ali de fato os preceitos da Bíblia é uma pessoa careta, uma pessoa tola. Então, irmãos, a gente trazendo aí uma grande diferença entre um mental reprovável e um mental renovado, para a gente conseguir fazer essa nossa autoanálise, para a gente ver qual que é a nossa condição. O mental reprovável, irmãos, ele rejeita a verdade, ele distorce a realidade e ele perde o seu discernimento de entender o que é certo e o que é errado. Uma mente renovada, ela busca a verdade, ela se ajusta à vontade de Deus, então a gente se adapta à vontade de Deus e desenvolve o discernimento. Então, meus irmãos, a gente entende que o maior perigo não é errar. O nosso maior perigo é a gente errar, a gente tentar defender o nosso erro e não entender que a gente precisa de Deus.